Oi gente, eu sou Fernanda do canal Let's Go English. Eu vou ensinar para vocês o Present Perfect. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar fera no Present Perfect e nunca mais vai errar. E eu já estou animada porque muitas pessoas têm problemas com esse tempo verbal do inglês e hoje eu vou simplificá-lo para vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, tá na hora de se inscrever. É só você apertar a barrinha vermelha. Pode apertar o sininho também para então ficar sabendo de quando eu postar vídeos novos. Muito conteúdo de inglês que vai tirar o seu inglês desse nível e levar para este nível. E é no quadro branco que eu vou explicar para vocês hoje o famoso Present Perfect. Não se preocupem, vocês não saem daqui hoje sem compreender completamente esse tempo verbal que só tem no inglês. Ou não. Vamos descobrir. A estrutura gramatical do Present Perfect vai ser sempre esta, tá? O que é? O verbo have mais o passado do particípio. Mas Fernanda, eu não sei o que é isso. O verbo have é o verbo ter. E aqui eu coloquei have e has porque você só conjuga um verbo no inglês na terceira pessoa do singular. Nos outros verbos você precisa colocar a letrinha S no final, lembra? I talk, she, he talks. No caso do verbo have, he, she, it has. Então tem essa modificação aqui na terceira pessoa do singular, que não é igual às outras, tá? Então isso aqui é importante você saber, porque essa vai ser sempre a estrutura do present perfect. O que é o passado do particípio? Nada mais é do que aquela terceira coluna para você comparar os verbos. Então, por exemplo, o verbo falar ou conversar. Você tem speak, que é o infinitivo, spoke, que é o passado simples, spoken, que é o passado particípio. Verbo vender. To sell, o passado é sold, passado simples, o passado do particípio também é sold. Porque os verbos irregulares não tem como você saber fazendo regrinha, não. Você tem que memorizar. De qualquer forma, existe essa coluna para você comparar. Tem os que repetem, tem os que mudam completamente a forma, tem os que mudam sua pronúncia, assim como o verbo to be, três formas: I am, he, she, it is, you, we, they are. Então você tem três formas diferentes, mas o passado do particípio é uma só, que é been. Nos verbos regulares, o passado termina com ed, então você não precisa fazer coluna, porque você já sabe que o particípio vai ser igualzinho ao passado simples, que é terminadinho em ed. Então, essa estrutura verbal existe no português sim, tá? Vou te mostrar. Se eu falar assim, por exemplo, I have spoken, o que eu estou dizendo com isso? Que eu tenho falado. A tradução é essa, então é usado sim. Eu tenho falado para todo mundo que escutar inglês todos os dias é importante para chegar à fluência rápida, né? Eu tenho falado. You have danced. Você tem dançado a noite toda. Você pode falar assim se você quiser. Com alguns verbos é mais usado no português, outros menos porque soa estranho, mas a estrutura existe sim. Digamos que he seja um comerciante, ele tem vendido muito. He has sold a lot. Ele tem vendido muito. É essa estrutura. Agora, quando é que eu uso esse present perfect? Present perfect, ele vai ser usado para falar de experiência de vida do passado, né? Uma experiência que você teve ou não teve, mas falar de certa experiência. E a segunda forma que ele é usado é para falar de algo que começou no passado e continua no presente, ok? Então, possivelmente até continua no futuro, mas aqui a gente está falando de passado e presente. Então, ele faz uma conexão entre o passado e o presente. Isso vai ficar muito claro com os exemplos. Eu quero que você observe a diferença entre essas duas frases aqui. A primeira é I went to Texas in 2019. Eu fui ao Texas em 2019. Aqui eu estou usando o passado simples, porque eu simplesmente estou falando que eu fui ao Texas em 2019. Isso aqui que é a chave do negócio, olha. 2019 é um tempo específico. Não teve continuidade. Eu fui e pronto. Então por isso que eu estou usando o passado simples. Aqui nessa aqui já é diferente, olha. I have been to Texas. Percebam que eu usei o present perfect porque eu usei o have e eu usei o been, que é o passado do particípio do verbo to be. Então,
Eu já estive no Texas. I have been to Texas. Não se preocupe com tradução ao pé da letra. I have been to Texas pode muito bem ser traduzido da mesma forma. Eu já fui ao Texas. Então, qual que é a ideia principal nessa frase? Simplesmente passar a informação de que eu tive a experiência de ir ao Texas. Só isso. Estou falando de uma experiência de vida que eu já tive. O quando não importa. Eu tive a experiência é o foco da conversa. Nesse daqui, o tempo é que é o foco da conversa. Quando for assim, tempo específico, você vai usar o passado simples. I went é o passado do verbo ir, né? O present perfect é usado aqui porque você não foi específico, você está focando na experiência. Eu posso falar de uma experiência que eu já tive ou que eu não tive, porque o foco está na experiência. Então eu poderia dizer I have never been to Oklahoma. Um never, porque eu nunca fui em Oklahoma. E aqui vocês veem o uso do present perfect para expressar isso. Então nós falamos do primeiro uso da experiência de vida, de algo que começou no passado e continua no presente. Eu fiz uma tabelinha com exemplos para vocês, fiz um paralelo. Vamos ver aqui então. Aqui eu tenho o present perfect. E aqui eu tenho o simple past. A ideia de passado simples, simple past, é uma coisa que aconteceu no passado e ficou no passado. O present perfect ele começa no passado também, porém ele continua. Então vamos ver as diferenças. Aqui eu posso falar: Sophia has played volleyball this month. Ela tem jogado vôlei este mês. O mês não acabou. Pode ser que ela jogue mais, ela continua jogando voleibol. Então, claramente, eu preciso usar este present perfect porque é uma ação acabada. She has played, ok? Terceira pessoa, has played, passado do particípio. Good? No simple past seria Sophia played volleyball last Sunday. Eu poderia falar qualquer dia, mas um dia específico que já terminou, ficou lá atrás. Last Sunday, period. Aqui eu tô falando do mês todo, que não acabou ainda, lá do last Sunday. Segundo exemplo aqui. I have been in New Jersey for 19 years. Isso é verdade, eu moro em New Jersey tem 19 anos. Não necessariamente tem uma correspondência com português, tá? Por que eu usei o present perfect aqui? Eu moro em outro lugar agora? Não, eu continuo morando em New Jersey. Ou seja, I have been significa que eu morei desde e eu continuo morando. Se vocês imaginarem uma ponte entre presente e passado, eu não fiz a linha de tempo, mas a ideia é essa, tá? É uma conexão aqui com os dois tempos. Isso é que é o present perfect. Porque tem essa conexão, tá? Não acabou ainda não. Eu ainda moro em New Jersey. Para usar o verbo no passado simples, I lived in New York for 6 months. Eu morei em Nova York por 6 meses. 6 meses, tempo específico, acabou, não moro mais lá. Então eu uso o simple past. Então, gente, falamos da forma afirmativa, mas não falamos de negativa ou interrogativa. É o que eu vou te mostrar agora. Super simples. Para fazer a negativa, você só precisa acrescentar a palavra not na frente do verbo have ou do verbo has. Depende da pessoa, é claro. Primeiro exemplo, I have not been to Curitiba. Nunca estive em Curitiba. Já estive no Texas, mas não no Curitiba. Então aqui eu coloquei a palavra not na frente do have. Aqui eu já tenho a terceira pessoa. Sophia has not played soccer this month. She played volleyball, not soccer. Então, terceira pessoa, eu só coloco o not na frente desse has. E é só isso, mais nada. Super simples, né? Agora, como é que eu faço interrogativa? Somente inverter, pegar a palavra have, o verbo have ou has, depende da pessoa, e colocar na frente do sujeito. Lembrando que aqui o verbo have é um verbo auxiliar, tá, gente? Como todo bom auxiliar, ele não pede outro na frase. Então, eu só preciso pegar o have e colocar na frente do sujeito. Have I been to Curitiba? I é o sujeito, eu, né? Eu já estive em Curitiba? É uma pergunta. Da mesma forma aqui. Has Sophia played soccer this month? A Sofia jogou futebol esse mês? No caso aqui, o has veio parar na frente
do sujeito, que é Sofia. Super simples. Essa que é a história da negativa e da interrogativa, tá? E, gente, agora atenção aqui. No inglês falado acontecem muitas contrações, como eu já falei em outros vídeos. Então, eu coloquei aqui algumas para vocês. Tem que tomar cuidado que o aluno que não está bem familiarizado com este verbo não vai reconhecer essas contrações quando ele vê. Então, para você não ser um desses alunos, continue aí anotando, se você já estava, essas contrações, tá? O que acontece aqui? Na afirmativa, né, eu tenho I have, vai virar I've, o I apóstrofe V-E, you have vira you've, he has, his, é igual com o verbo to be esse aqui, tá? Porque eles só pegam o S do has. She has, she's, it has, it's, we have, we've, they have, they've. Na negativa, como é que fica? I have not, I haven't. Então percebam que é igual, tudo que tem o have vai ser haven't. E o he, she, it vai ser hasn't, ok? Hasn't. E assim chegamos ao final deste tempo verbal. E eu realmente espero que isso tenha ficado claríssimo para vocês. Por favor, coloquem quaisquer perguntas que sejam nos comentários, eu vou ter o prazer de responder. Para ver outros vídeos e aprender muito mais inglês, inscreva-se no canal e ative o sininho também, porque assim você vai ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Não se esqueça de dar o seu like se você aprendeu alguma coisa, se você gostou. Foi isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!